Para você que está preocupado aí com a mini reforma trabalhista, uma matéria de hoje que saiu no site Extra vai mostrar para você, ponto a ponto, as mudanças na legislação trabalhista com o novo pacote de empregos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal de notícias, se inscreve aí. Se você tiver alguma dúvida referente a alguma matéria ou se você quiser ver algum conteúdo diferente, é só deixar nos comentários. E se você puder e quiser, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Sem alarde, a medida provisória que estabelece o emprego verde e amarelo, criando uma nova modalidade de contratação para jovens de 18 a 29 anos com menos direito, apresenta também uma série de alterações na legislação trabalhista para todas as outras categorias. Advogados e especialistas divergem sobre os benefícios e a eficácia da proposta, ou melhor, das propostas, mas concordam que trata-se de uma mini reforma trabalhista. Meu amigo, no pacote, o governo federal muda regras para fiscalização, sabe de quem? Das empresas, aplicando multas, participação nos lucros e resultados, jornadas de trabalho e registros profissionais também serão modificados. Além disso, institui a cobrança da alíquota do INSS para todos os trabalhadores do país que recebem o seguro-desemprego, com a alíquota de 7,5% a 14%, permitindo que esse tempo seja contado para fins de quê? Aposentadoria. A ideia é que que essa cobrança entre em vigor, sabe quando? Março de 2020. Para especialistas, a taxação do seguro-desemprego significa criação de um novo tributo para o trabalhador. A medida foi adotada para compensar a desoneração oferecida aos empresários de 34% para contratarem jovens de 18 a 29 anos. Os patrões ganharão o direito de não recolher as alíquotas patronais para o INSS de 20%, o salário educação e a contribuição para o sistema S, que é do Senai, SESI e Senac. Isso vai gerar uma perda de 10 bilhões ao governo. A taxação do seguro, então, serviria para compensar essa perda com a arrecadação de 12 bilhões, ou seja, 2 bilhões a mais. A medida provisória já está em vigor, mas ainda passará pela avaliação do Congresso Nacional para virar lei. Referente ao seguro-desemprego, para compensar a desoneração dos empregadores que aderirem ao programa de emprego verde e amarelo, o secretário da Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, anunciou que passará a ser cobrada uma taxa, ou seja, uma contribuição previdenciária sobre o seguro-desemprego que hoje é isento, ou seja, vão taxar o seu seguro-desemprego. Meu amigo, como o pagamento desse benefício ao trabalhador dura de 3 a 5 meses, esse período passará a contar como tempo de contribuição previdenciária para fins de concessão do benefício. Essa cobrança entrará em vigor a partir de março de 2020. De acordo com o Ministério da Economia, a contribuição será a mesma dos trabalhadores que estão empregados, segundo as novas regras previstas na reforma da Previdência, que promulga, nesse caso, que já foi sancionada na última terça-feira, dia 12 de novembro. Ou seja, as alíquotas serão de 7,5% a 14%, de acordo com a faixa salarial. Se já estivesse em vigor hoje, com o teto, nesse caso, do seguro-desemprego, atualmente é de R$ 1.735,29. Na prática, o desconto acima do que seria descontado seria de 8,14% sobre R$ 1.735,29. A medida ainda dá outros bancos, nesse caso aí, a possibilidade de pagar o seguro-desemprego e o abono salarial PIS/PASEP, que hoje cabe apenas à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil.
Paulo Sérgio João, professor de Direito do Trabalho da FGV Direitos, lá de São Paulo, criticou a medida e afirmou que essa descaracterizada, nesse caso, o caráter do seguro-desemprego. Para ele, a proposta significa a criação de um novo tributo, onerando o trabalhador que já está, nesse caso, mais vulnerável. É uma criação de um novo imposto, nesse caso, no ponto de vista tributário. Acham que é uma desvantagem estar sem emprego e receber o seguro, e que ter nesse caso que tributar é uma improbidade. Avançar sobre esse benefício na busca de uma receita é uma descaracterização, afirmou o professor. Em relação ao FGTS, a modalidade aí de contratação dos jovens, criada pelo pacote verde e amarelo, prevê o valor maior, ou melhor, prevê o valor da multa rescisória do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nesse caso aí, vai ser reduzido de 40% para 20%. Se houver acordo entre o empregador e o empregado, o trabalhador poderá receber a indenização sobre a multa do FGTS em parcelas de forma antecipada, todo mês, ou, nesse caso, a cada período inferior a 30 dias. Esse valor parcial também será pago juntamente com o salário, o 13º e, no caso aí, as férias e o abono de 1/3 proporcional. Em caso de desligamento do empregado, essa indenização antecipada não precisará ser devolvida pelo trabalhador, ainda que ela tenha sido, nesse caso, pedido de demissão ou tenha sido demitido por justa causa, o que normalmente não daria direito a esse pagamento. Além disso, segundo a nova modalidade de contrato do pacote verde e amarelo, a contribuição mensal do FGTS feita pelo empregador em nome do funcionário será de 2% e não mais 8% como nos contratos convencionais, independentemente do valor da remuneração e nesse caso aí, a multa rescisória, ela vai cair de 40% para 20%. Para Vantuil Abdala, ex-presidente do TST, a redução da multa de 40% sobre o valor do depósito do FGTS era uma demanda antiga dos empregadores. Quiseram reduzir o valor da multa para os empregadores na contratação verde e amarela. Isso, nesse caso aí, um questionamento dos empresários que reclamavam muito da multa de 40%. Toda a filosofia do plano é reduzir custos de contratação, entre custos e, no caso aí, entre esses custos, a multa de 40% para 20% seria uma vantagem para os patrões, explicou Vantuil. No caso do registro profissional, a medida provisória cria emprego verde e amarelo, desobriga o registro profissional nas delegacias do trabalho. A norma valerá para todas as profissões, com a exceção dos casos previstos em ordens e conselho de classe. Para advogados trabalhistas, a proposta resguarda algumas profissões como médicos, engenheiros e advogados que têm entidades de classes com regimentos próprios, mas libera outras funções, nesse caso aí, para serem exercidas por profissionais sem registro. Ou seja, quando você for trabalhar, o seu patrão pode contratar você, mas não precisa registrar, sabe onde? Lá no Ministério do Trabalho. Meu amigo, são algumas profissões em que, historicamente, se discutia se, nesse caso, deviam ou não estar registrados na Delegacia do Trabalho para seu exercício profissional. Como o caso dos jornalistas e músicos, agora não precisa ter o registro para exercício da profissão. Tem gente que acha que precisa ter, mas isso elimina uma burocracia e atende ao interesse da relação contratual, avaliou o professor. No caso, a presidente do Instituto de Advogados do Brasil, a IAB, Rita Cortez, discorda. Para ela, a proposta está inserida em um contexto amplo de mudanças nas regras para a fiscalização e a aplicação de multas. Cortez pontua que a falta de registro profissional permite que as pessoas sem qualificação possam exercer profissões. Abrir mão desse registro é abrir mão da observância e da fiscalização do trabalho por pessoas qualificadas. É abrir mão das situações e das qualidades que justificam, nesse caso, a contratação. Com a fiscalização
Como a fiscalização vai definir se a norma está sendo observada pelo empregador? Ela faz uma pergunta aí. Como é que a fiscalização vai ver aí se tudo está correndo da maneira que deveria ser? Bom, nesse caso aí, relacionado à fiscalizações e multas, até agora a consolidação das leis do trabalho, a CLT estabelecia multas que variavam caso a caso. Agora, a aplicação da multa passará a observar o porte econômico do infrator. O primeiro grupo de multas serão aplicadas, nesse caso aí, penalidade per capita, ou seja, pelo descumprimento das regras relativas aos trabalhadores individualmente. Nesse caso, o valor vai variar entre R$ 1.000 e R$ 10.000. Segundo grupo de multas será infrações mais gerais, chamadas de natureza variável, que nesse caso vai variar de R$ 1.000 a R$ 100.000 em todos os casos. As multas vão ser classificadas em infrações leves, médias, graves e gravíssimas. O texto ainda do governo também cria, nesse caso, a dupla visita de um fiscal antes da aplicação da multa, de maneira a permitir que a primeira visita do agente ao estabelecimento não gere multa, mas adverte, oferecendo a possibilidade da regularização. A multa seria aplicada apenas após a segunda visita, caso a infração seja mantida. Aline Marques, sócia do escritório N. Tomás Braga e Sutti Advogados, defende a possibilidade da empresa de adequar-se às normas e cumprir a legislação antes de ser multada. Segundo ela, o processo administrativo do recurso da fiscalização do trabalho é muito rígido. Acho que é muito justa a nova forma de aplicação das multas. Os autos de infração, nesse caso aí, que geram multas, são emitidos sem que a empresa tenha a oportunidade de corrigir os motivos da atuação. O empregador só pode tentar recorrer no prazo de 10 dias. O recurso administrativo é diferente dos recursos judiciais. Você só tem chance para tentar se justificar antes de receber uma multa. Muitas das vezes basta, nesse caso, é bastante pesada. A dupla visita tem caráter educativo e significa uma demanda de empregadores, afirmou Aline. No caso, o ex-presidente do TST, Vantuil Abdala, é mais cauteloso e lembra que o próprio modelo de contratação de jovens com desoneração para as empresas tem uma série de regras e normas que precisam ser fiscalizadas para evitar abusos e substituição de mão de obra já empregada. Temos uma ofensiva para mudar a fiscalização. Eu me questiono como vai funcionar na prática a fiscalização. Como se sabe, há sempre um mau empregador que quer sempre aproveitar da existência de uma norma legal para levar vantagem. Nós teremos, nesse caso, mesmo uma fiscalização ofensiva para evitar esses fraudes? Questionou Abdala. Nesse caso, Luiz Miolha, professor da FGV Direitos do Rio, acredita que é importante melhorar o ambiente de negócio, mas pondera que não se pode abrir mão, nesse caso, totalmente da fiscalização do trabalho. Acho perigoso pela mensagem que está sendo passada aos empresários. O governo propõe flexibilizar, no caso, a fiscalização. Acabou com o Ministério do Trabalho, é uma mensagem ruim para os empresários que liberou geral. Nesse caso aí, tem que ter muito cuidado com isso, ressaltou o advogado. Meu amigo, relacionado aí aos bancários, a matéria ela traz aí, no caso, a medida provisória altera ainda a jornada de trabalho dos bancários, permitindo que as agências bancárias passem a abrir aos sábados, o que hoje não ocorre. Além disso, estabelece que apenas os caixas de bancos terão direito à jornada de trabalho de 6 horas diárias. Qualquer outro cargo terá jornada normal de 8 horas. Atualmente, todos os que trabalham em bancos têm jornadas de 6 horas diárias e 30 semanais. Mesmo para as caixas, a medida autoriza que seja pactuada uma jornada superior a 6 horas, mediante ao acordo individual escrito na convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Acredito que o governo decidiu fazer essas alterações pelo grande número de ações trabalhistas
que tratam da jornada de trabalho dos bancários. Muitos entravam na justiça alegando que sua jornada era estendida porque a instituição bancária o classificava como funcionário exercendo cargos de confiança. Na prática, eles trabalhavam mais 6 horas, esclareceu Vantuil Abdala, ex-presidente do TST. Então, você que está aí do outro lado, que tem entre 18 e 29 anos, essa medida que foi assinada aí pelo governo federal, essa medida provisória, além dela diminuir a multa de 40% para 20%, já valendo para os novos contratados, ela mexe com várias outras classificações e mais, hein? Ela vai taxar a partir de agora o seu seguro-desemprego, ou seja, nesse ponto, seguro-desemprego vai valer para todo mundo. E você do outro lado, tem alguma dúvida referente à matéria de hoje? Deixe seu comentário aí, a gente quer ouvir você. Se você gostou, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora mesmo no canal de notícias e fique por dentro. Todo dia tem uma matéria diferente pra você. Eu fico por aqui, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo conteúdo. Vem junto!